Olá, alunos do Paraná! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Carol, nós temos a nossa intérprete, que é a Viviana, e a gente está aqui para mais uma aula de ciências para vocês do 7º ano. Na aula passada, a gente falou um pouquinho de répteis, e hoje a gente vai continuar esse assunto. Por isso que nós estamos com esses animais aqui na nossa sala de aula. Antes de começar todos os conteúdos, vamos aos nossos recados importantes. Se dedica, galera! Ó a tartaruga falando para vocês ali, ó. Assistam as videoaulas, façam resumos no caderno. Não esquece, tem aquela atividade do Classroom para responder, valida a sua presença. Você também tem que pegar as atividades impressas e devolver na escola. A gente está acabando o ano e não tem tempo, galera, para vocês ficarem pensando no que vai fazer da vida. Vocês sabem todas as responsabilidades, então corre atrás do prejuízo. Agora a gente vai conhecer os nossos objetivos. Temos esse camaleão dizendo para você, sorria. Esse é o primeiro objetivo de hoje. O segundo é compreender as características fisiológicas dos representantes da classe reptília, que são os répteis. E para você não esquecer nada, esteja com o seu caderno e anote todas as informações importantes. Então vamos começar. Quando a gente falou na aula passada de répteis, a gente falou um pouquinho da evolução. Esses animais provavelmente evoluíram de um grupo de anfíbios, que foi o grupo que a gente estudou nas aulas passadas. Os primeiros animais desse grupo eram bem pequenos. Entre 265 milhões de anos atrás, os répteis se tornaram dominantes no planeta. Lembra que a gente falou dos dinossauros? Então, esses eram os caras. E esse período ficou conhecido como Idade dos Répteis. Lá no período Triássico, no Cretáceo, foi quando eles viveram. A gente tem esse cara aqui, ó, que é o Bafetídeo, um réptil que está entre o grupo dos répteis e dos anfíbios. Ele é o elo que liga os animais desses dois grupos. Então, para vocês fica aí uma curiosidade sobre a evolução desses animais. Na aula passada, a gente falou da classificação dos répteis. E eu te contei que eles são representados por serpentes, por crocodilos, tartarugas, lagartos, anfisbenas e tuataras. Se você está com dúvida sobre algum animal desses, volta na aula passada e assiste que você esclarece todas elas. Quanto às características desses animais, vamos entender tudo hoje. Os répteis eles estão divididos de maneira bem mais ampla no ambiente terrestre. Por quê? Porque eles têm uma proteção no corpo contra o ressecamento. Diferente dos anfíbios que precisavam ficar na água, esses animais já não precisam tanto, porque eles têm a pele um pouco mais grossa. Quando a gente fala da pele desses animais, eles têm a pele revestida por escamas ou por placas córneas. Então, quando a gente olha essa tartaruga bem linda que tem aqui, ó, uma tartaruga verde, a gente consegue ver as placas córneas dela. Quando a gente falou na aula passada, a gente falou dos crocodilos e a gente também viu as placas que estão no corpo dele. São placas mais duras. Então, esses animais eles não perdem a água que está dentro do corpo através da pele. Dentro do corpo deles, se a gente virar assim, ó, a gente consegue perceber que eles são animais vertebrados. Eles têm, ó, uma coluna aqui na parte superior e essa placa, ela tá ligada a essa coluna no caso das tartarugas. Todos os órgãos desses animais vão estar aqui dentro, ou então até mesmo quando a gente fala do jacaré, dentro do corpo deles. Mas para vocês verem como é interessante, a gente está mostrando os dois lados do corpo do animal. E essa placa que a tartaruga tem, que forma esse casco, é uma placa bem resistente, que impede que ela perca água do corpo para o ambiente. Quando a gente fala das serpentes, ó, nós temos esse gif bem legal que você consegue ver, ó, as placas e as escamas mais rígidas delas, diferentes das escamas dos peixes, por exemplo. Esses animais eles são ectotérmicos, assim como peixes e anfíbios. Eles não mantêm a temperatura corporal, então eles precisam às vezes ficar no sol. Sabe aquela expressão ficar lagarteando? Porque o lagarto fica no sol para poder manter o corpo aquecido. Então é uma característica desse grupo. Eles têm, alguns animais, algumas características específicas. Quando a gente fala de serpentes, elas têm uma fosseta loreal. Aqui, ó, entre o focinho dela, elas têm um órgão termorreceptor. Esse órgão, ele ajuda as serpentes a perceberem a temperatura do ambiente. E é um orifício entre a narina e o olho da serpente. Então, esse buraquinho aqui, ó, que está mostrando na flechinha. É muito importante para elas se regularem conforme a temperatura da onde elas estão.
Quanto à respiração dos répteis, eles têm uma respiração com um par de pulmões, então uma respiração pulmonar. E ele ajuda a realizar todas essas trocas gasosas dos animais que estão terrestres. Quando a gente fala da tartaruga marinha, ela também tem o pulmão, então ela vai precisar capturar o oxigênio para poder respirar. Mas todos eles têm essa característica. E agora um quiz para vocês. Animais com corpo geralmente coberto por escamas, placas ou carapaças, com respiração pulmonar e ectotérmicos são: letra A, anfíbios, letra B, mamíferos, letra C, peixes e letra D, répteis. Quem são esses animais? Responde aí, a gente já volta. Voltamos com a resolução desse exercício super simples sobre esses animais que a gente está falando hoje. Então são répteis, né, galera? Continuando, a gente vai falar da reprodução desses animais. Os répteis, eles têm sexos separados. Então a gente vai ter sempre um macho e uma fêmea. A maioria deles é ovípara. Então eles colocam seus ovos e os animais se desenvolvem dentro do ovo. Mas a gente também pode encontrar alguns representantes ovovivíparos que têm o ovinho dentro do corpo deles, ou então até mesmo grudado no corpo deles, aonde o filhote se desenvolve ali e depois ele elimina. A maioria deles vai ter fecundação interna, então dentro do corpo da fêmea. O macho e a fêmea vão precisar se juntar, fazer uma cópula. Aqui a gente tem o exemplo da coral, fazendo a cópula, para poder depois desenvolver o desenvolvimento desse filhote. Quando a gente fala de cobras, os machos eles possuem 2 pênis e 2 testículos. E a gente chama isso de hemipênis. Então aqui na imagem, ó, a gente tem um exemplo do hemipênis desses animais. Quando eles vão fazer reprodução, eles geralmente usam um só, mas aí eles conseguem fazer uma troca para poder maximizar a reprodução e ter uma variabilidade genética bem legal. Então é uma característica dos répteis ter o hemipênis. Olha que legal. Quando a gente fala da reprodução deles, a gente falou que eles são ovíparos. Então esses animais eles têm ovos com uma casca rígida, diferente dos anfíbios e dos peixes. Olha só, é uma evolução dentro do grupo. Essa casca na parte de fora do ovo vai proteger o embrião que está lá dentro. E ele não vai sofrer a dessecação, que é perder a água de dentro do ovo, e nem vai sofrer com os choques mecânicos. Algumas espécies vão ter uma casca mais molinha, outras uma mais rígida, mas é uma característica desses animais. Então eles sempre saem dos ovinhos, ou então do ovo que está dentro do corpo da mãe, no caso de algumas serpentes e lagartos.
Esse ovo é o ovo que eles têm e a gente chama de ovo amniótico, porque aqui dentro eles têm uma reserva que é chamada de âmnio. E essa reserva tem água e nutrientes que vão nutrir o embrião até ele ficar pronto para poder nascer. Eles são utilizados durante todo o período de desenvolvimento. Quando o animal está próximo do nascimento dele, já não tem mais nada, então ele tem que nascer e procurar a alimentação dele. Quando a gente fala de circulação nos répteis, a gente tem duas coisas para pensar. A maioria dos répteis tem o coração com 3 cavidades. Então, 2 átrios, um direito e um esquerdo, e um ventrículo. Mas a gente falou na aula passada que os crocodilianos eles têm um coração com 4 cavidades. Então, são 2 átrios e 2 ventrículos, igual às aves e os mamíferos. Então, o sangue venoso e o sangue arterial deles não se mistura, diferente dos outros animais, que era aquela circulação onde o sangue ia para todo o corpo, mas não tinha uma diferença do sangue, do oxigênio que ele inalava e do gás carbônico que ele exalava. Então, olha que legal, já é uma evolução dentro do grupo. Outro quiz para vocês. O sistema circulatório dos répteis apresenta diferenças entre o grupo dos não crocodilianos e dos crocodilianos. Essa diferença se observa na anatomia do coração dos crocodilianos, que apresenta, presta atenção, letra A, 3 cavidades, sendo 2 átrios e um ventrículo. Na letra B, 4 cavidades, um átrio direito, um átrio esquerdo, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. Letra C, 4 cavidades, divididas por um septo muscular incompleto. E letra D, 2 cavidades, sendo um átrio e um ventrículo. Qual será a resposta certa? Pensa aí, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos. Talvez você possa ter sentido um pouquinho de dificuldade porque a gente não falou tanto sobre isso. Mas os crocodilianos, eles têm um coração diferenciado. Eles vão ter um coração com 4 câmaras, que é um coração parecido com o das aves e dos mamíferos. Então nós somos mamíferos, é só pensar no nosso coração também. Esse coração deles, com 4 cavidades, tem 2 átrios, um direito e um esquerdo. E 2 ventrículos, um direito e um esquerdo. Isso serve para separar o sangue que participou da circulação no corpo todo do sangue que entrou pelo pulmão e recebeu o oxigênio. Então é uma vantagem desses animais dentro do ambiente onde eles se encontram. Falando um pouquinho agora da digestão deles, ó. O aparelho digestivo deles é completo, assim como o dos outros vertebrados. A diferença é que termina em cloaca. Então eles não têm ânus igual os peixes, por exemplo.
Então, eles terminam nesse órgão específico. Alguns apresentam dentes, como as cobras, os crocodilos e os jacarés, que a gente falou que lá nas cobras elas usam esse dente para inocular o veneno delas, que a gente chama de peçonha. E algumas cobras têm presas inoculadoras, que são essas peçonhentas. No caso aqui ó, da tartaruga, a gente viu que era uma placa o dente dela. Então ela usa para rasgar os alimentos. Quando a gente fala de sistema nervoso, esses animais eles têm um sistema bem desenvolvido. E aí o cérebro deles tem 2 hemisférios separados. Então eles conseguem fazer táticas para capturar as presas, eles conseguem pensar como que eles vão fazer para passar o dia deles ou como que eles vão viver a vida deles. Eles têm um desenvolvimento disso. A visão deles é o sentido mais desenvolvido que eles têm na maioria dos répteis. Em algumas cobras, por exemplo, a visão é bem debilitada. Eles têm glândulas lacrimais que mantêm a córnea úmida, porque eles saíram da água, eles tiveram uma evolução lá dos anfíbios, então eles precisam ter essa característica também evoluída. E os olhos deles são bem grandes e apresentam geralmente em lagartos, crocodilos e tartarugas, que são animais que precisam entrar na água, pálpebras superior e inferior, então a pálpebra é essa parte do olho que ajuda ele a piscar e manter a córnea lubrificada. E eles também têm membrana nictitante, que é essa pelezinha que passa aqui ó, no GIF, que você fica vendo. É uma pelezinha que impede que ele não fique, que ele enxergue turvamente dentro da água. Ele meio que fecha isso e aí ele consegue ver de uma forma bem nítida embaixo do mar, debaixo do oceano, debaixo do rio, onde ele estiver. Outra questão do sistema nervoso desses animais. As cobras têm um órgão chamado órgão de Jacobson, localizado lá no palato, ou seja, no céu da boca delas, e detecta informações químicas do ambiente. Por isso que a cobra fica colocando a língua para fora assim, ó. A língua dela é bífida. O que quer dizer isso? É separada em 2 partes. E eles usam isso para poder capturar informações de temperatura, de movimento de outros animais. Então, a língua vibrou lá fora e recebe a informação nesse órgão de Jacobson, que daí transforma a informação em uma informação que ele vai entender lá no cérebro dele. Aí a gente tem aqui o Kiklon, que é um Pokémon que representa um animal específico, que são os camaleões. Esses animais têm olhos bem grandes e de movimentos independentes, então eles conseguem virar um olho para cada lado. Olha que legal! Aquele ditado de um olho no peixe, um olho no gato, na verdade eles não sabiam dos camaleões quando criaram esse ditado. A língua deles é protrátil. O que é isso? Ele consegue jogar a língua dele lá longe e depois trazê-la de volta. E ela tem um muco que quando ele joga a língua, consegue grudar no alimento e aí o alimento fica preso na língua dele e aí ele consegue se alimentar. Geralmente eles são carnívoros, então isso facilita muito a vida deles. E os camaleões são bem legais, bem característicos, por conta da característica deles de mudar de cor. Eles têm no corpo deles algumas células que ajudam eles a ter informação da coloração do ambiente onde eles estão e eles conseguem modificar a cor da pele deles. E eles fazem isso para se camuflar ou então para atrair parceiros ou então até mesmo para defender o território deles. Tipo, ele quer dizer, esse território é meu, então ele vai fazer uma coloração diferente no corpo dele. Então olha que legal esse réptil que é o camaleão. Mais um quiz para vocês, o último quiz dessa aula. O sistema digestivo dos vertebrados é completo com boca, faringe, esôfago, estômago e ânus. Nos répteis e aves, o intestino termina em uma câmara onde desemboca o sistema excretor e reprodutor e que se comunica com o exterior por meio do ânus. Como é denominada essa câmara? Letra A, pança. Letra B, moela. Letra C, barrete. E letra D, cloaca. Pensa aí, a gente já volta.
Estamos de volta para falar sobre a estrutura que esses animais têm no sistema digestório, que é um pouquinho diferente do nosso, por exemplo. O sistema digestório deles termina em cloaca e também o sistema reprodutor, por onde eles vão liberar os ovos, que é uma característica bem importante dos répteis. Essa reprodução por ovos com uma casca mais rígida. Então agora vamos nos relembrar de tudo que eu falei para vocês. Os répteis, eles estão distribuídos de uma forma bem mais ampla no ambiente do que os outros animais que a gente tinha visto no grupo dos anfíbios. Porque eles têm o corpo com uma proteção mais eficaz contra o ressecamento, graças àquelas placas córneas, como a gente viu do casco da tartaruga, ou então das escamas do corpo das serpentes, dos lagartos, até mesmo dos crocodilos. Esses animais, eles têm uma fecundação interna, então o macho e a fêmea vão fazer a cópula, o macho vai entregar os espermatozoides para a fêmea, vai haver a fecundação e eles vão gerar os ovos. Esses ovos, eles vão ter uma casca para proteger o embrião lá dentro. Em alguns casos, os ovos vão ficar dentro do corpo da mãe. Em outros casos, eles liberam isso, como a gente fala de tartaruga, esses animais enterram os ovos lá na areia da praia, por exemplo. Ou então, quando a gente fala de lagartos, eles fazem um ninhozinho lá e deixam no lugar os ovinhos para poder ter o desenvolvimento dos animais. Eles também têm uma característica de poder habitar ambientes aquáticos. Quando a gente falou de anfíbios, eles precisavam de ambiente aquático. Os répteis, eles têm essa capacidade de escolher onde eles querem estar, graças ao tipo do corpo deles. Então, são grandes evoluções que esse grupo apresenta comparado com o grupo anterior. E nós chegamos ao momento de mostrar para vocês os trabalhos da Semana do Conhecimento. Eu estou muito feliz, de verdade, com todos os trabalhos que vocês mandaram para a gente. A gente está colocando nas aulas, não dá tempo de colocar todos, mas aqui nós temos o trabalho do Matheus, da Mariana, do Rafael, da Ana Clara e do Lucas. Esses trabalhos estão maravilhosos, vocês estão de parabéns, continuem assim, porque a gente fica muito feliz de ver o desenvolvimento de vocês. E chegamos ao momento com o rango de nos despedir, de dizer para vocês se cuidarem, se dedicarem, terem uma rotina saudável, se alimentar bem, tomar bastante água, fazer atividade física, manter o distanciamento, utilizar máscara. A gente não pode deixar vacilar agora que a gente está terminando o ano. Então, take care, se cuidem, thank you, muito obrigada por participarem da aula com os nossos répteis e a gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!